Olá pessoal, parece que eu me perdi um pouco quando saí para comprar um antitérmico. Vou dar um pulinho nessa casa aqui próxima com uma pareidolia simpática para pedir informação e assim que chegar em casa colocarei o vídeo no ar. Tudo bem para vocês? Brincadeiras à parte, antes de começar o vídeo gostaria de me desculpar pelo atraso, que foi provocado por uma série de imprevistos e um problema de saúde. E aqueles que acompanham a página de Face do canal já estavam avisados do atraso desde ontem. Então, se você não acompanha a página, dê uma olhada na descrição do vídeo, onde sempre deixo o link da mesma. Pois é pela página de Face que posso interagir de forma mais direta e rápida com vocês como um todo. Grato pela atenção e vamos ao vídeo. Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao assunto analisando agora o conteúdo do argumento apresentado no blog que foi pedido por um de vocês. E ao final responderei uma pergunta que me foi enviada sobre o assunto junto com o pedido desta refutação. Mas antes de entrarmos no assunto, aviso que mais uma vez, por favor, assistam os vídeos sobre efeito placebo, nocebo e duplo cego. Não vou explicar estes aqui. Nestes vídeos eu explico como se faz uma pesquisa científica séria, eu explico o que é o placebo, o que é o nocebo, e assim evitamos a perda de tempo de algumas pessoas que me enviaram questionamentos sobre o que eram essas coisas. Agora vamos ao argumento propriamente dito. Bom, mais um detalhe pessoal, hoje eu vou estar mexendo na página que eu tinha deixado aberta ali na tela, então durante o vídeo eu vou subir e descer no texto mostrando os locais onde tem alguns erros aqui. Então quem só ouviu o vídeo passado e não teve problema nenhum, pois não perdeu nada porque eu acabei não usando o recurso de subir e descer o texto, hoje seria bom dar uma olhada à medida que eu vou falando, porque eu vou apontar no texto os problemas. Então chegamos a um dos maiores problemas que eu vejo nesse blog. A autora menciona um artigo científico para corroborar a sua alegação. E agora eu imagino que alguns de vocês podem estar se perguntando por que isso seria um problema. Vamos dar uma olhada nos detalhes. O blog foi escrito em 2014. Isso podemos ver no final aqui. A data é 11 de fevereiro de 2014. O artigo mencionado é de 2011. Deixa eu ver se a data aparece aqui. Aqui. Elsevier é a fonte onde foi publicado. É uma fonte confiável. E 2011 é a data, o ano em que foi publicado, né? Mas até aí o problema ainda não ficou muito claro. O problema é que os autores deste artigo continuaram a pesquisa e em 2013 apresentaram o próximo artigo sobre o tema, no qual a conclusão deste nos mostra que a questão ainda não está resolvida. E pela data de publicação, a autora do blog deveria ter conhecimento do artigo mais recente se realmente se dedica a estudar o assunto. Eu não levei 5 minutos para achar estes dois artigos, sendo que eu procurei os dois, pelo primeiro artigo de 2011 e imediatamente na pesquisa apareceu junto o artigo de 2013 e diversos outros artigos anteriores publicados pelos mesmos autores, pois eu fiz a busca pelos autores. Assim ia aparecer, independente do título que foi dado ao artigo, eu colocando o nome dos dois autores, ia aparecer todas as publicações deles. Ou seja, o que temos aqui é uma falácia de evidência suprimida. Agora vamos ao trecho do texto em que ela usa o artigo de 2011. Fabrizio Benedetti e Martina Amanzio, pesquisadores da Universidade de Turim, estudaram o efeito placebo e os contextos psicológicos no tratamento em pacientes que sofrem de mal de Parkinson, concluíram um papel crucial no tratamento quando são responsáveis por algumas transformações cerebrais. Prestem atenção que ela usa termos que mais uma vez levam à definição obscura, como por exemplo transformações cerebrais. Ela fala sobre contextos psicológicos, mas ela não explica o que são esses contextos psicológicos ou essas transformações cerebrais.
o que temos nesse trecho e outros em que ela usa o artigo, às vezes citando pedaços de algo falado em uma página ou outra, uma página que ela usa com alguma frequência é a 414. Eu acho que é esse o número, vou ter que dar uma procuradinha. Mas enfim, é aqui, ó. Temos aqui dois trechos em que ela cita da página 414 do artigo. Mas o artigo que seria bom, não temos nem sinal, né? Sempre uma falácia de evidência suprimida, o que temos aqui na parte dela. E também temos um problema de um ignoratio elenchi, pois ela usa isso sem demonstrar uma relação de causa e efeito da yoga com o que o artigo fala, o que leva a uma falsa conclusão, por isso ignoratio elenchi. O que precisa ficar claro é que transformações cerebrais são um termo vago e sem sentido. Qualquer mudança na química cerebral pode ser considerada uma transformação cerebral. E mesmo um ato cotidiano, como beber uma xícara de café ou uma dose de bebida alcoólica, podem provocar transformações cerebrais por diversas horas. No caso do café, este leva até 12 horas para ser completamente removido do organismo. E estes dois exemplos que dei são de substâncias com efeitos reais. Um placebo ou nocebo pode durar um mero instante. Isso se algum resultado for alcançado. E não existe nenhuma garantia com placebos e nocebos. Você não pode dizer se uma substância ou uma técnica inerte vai efetivamente gerar um resultado. E por isso que eu estou falando já várias vezes para vocês verem os vídeos de placebo e nocebo antes de assistir, porque isso já foi tratado lá em detalhes. Estes não implicam necessariamente em resultados consistentes. Se fosse um resultado consistente, seja positivo ou negativo, estes não seriam placebos e nocebos. Ela vai mencionar os nomes desses autores diversas vezes para tentar justificar o produto que vende. E também vai fazer apelo à autoridade insuficiente, mencionando pessoas sem qualquer formação ligada às áreas de saúde. Ela vai mencionar um antropólogo francês, que fala sobre magia, né? Outra definição obscura, e perguntar a um antropólogo sobre algo que diz respeito à neurologia, psicofarmacologia e psicologia é como perguntar a um açougueiro. Um antropólogo e o açougueiro não têm formação em nenhuma dessas áreas. Então tudo que eles podem oferecer é exatamente a mesma coisa que ela pode oferecer. Apenas efeito Dunning-Kruger. Que, explicando de uma forma rudimentar o efeito Dunning-Kruger, ele ocorre quando uma pessoa dá uma opinião não embasada sobre uma área que ela não tem conhecimento. A pessoa passa 5 minutos na internet pesquisando um assunto e sai achando que entende daquele assunto tanto quanto uma autoridade no assunto. Alguém que passou anos estudando aquele assunto. Um adendo. Enquanto estava gravando, notei outro problema que havia deixado escapar. Ela diz que os autores do artigo que usou falam uma substância física nem precisaria ser administrada. Mas como... Deixar claro, agora terminei a citação dela e estou falando por mim mesmo. Mas como tratei nos vídeos placebo e nocebo, estas não precisariam ser substâncias. Qualquer outra forma de intervenção feita e que seja inerte, por exemplo, um mero desejo de boa sorte ou saúde, pode ser um placebo ou nocebo. Substâncias inertes simplesmente são os meios mais comuns usados em pesquisas por serem os mais simples. E em pesquisas científicas seguimos a lei da parcimônia. Esta diz que todas as premissas e variáveis desnecessárias devem ser removidas, pois conteúdo desnecessário pode levar a erros e falhas. Vamos à conclusão do artigo de 2011. Esta pesquisa recente revelou que estas alterações bioquímicas e celulares induzidas por placebo no cérebro de um paciente são muito semelhantes àquelas induzidas por drogas. Essa nova maneira de pensar pode ter profundas implicações tanto para ensaios clínicos quanto para a prática médica. O que ela menciona nesse trecho que eu destaco agora na tela
é outro assunto de pesquisa e de intervenção. O que é exposto se refere à humanização do tratamento de pacientes. E isso não é placebo ou nocebo, é algo que pode ser testado e verificado, e já foi mais de uma vez. Eu deixo 2 artigos na descrição sobre esse assunto. Esse é um tema muito interessante que vem sendo pesquisado há muitas décadas. Temos artigos ainda mais velhos do que eu, e eu já estou na casa dos 40. Então, vocês podem ver há quanto tempo isso vem sendo estudado. E nós temos resultados reais. A forma como um profissional de saúde atende um paciente tem resultados reais, verificáveis. É mais do que placebo ou nocebo. Mas nos aprofundarmos nisso agora mudaria o assunto do vídeo. Se desejarem, eu posso tratar disso futuramente em um outro vídeo. O que temos aqui é, mais uma vez, ela tentando fazer associações do produto que ela vende com tudo que ela pode para tentar validar o mesmo, sem que se faça qualquer demonstração desses efeitos. Se ela quer demonstrar que yoga tem um efeito real, ela deveria testar a yoga, deveria fazer um teste controlado, com um duplo cego. Já sabemos que o efeito placebo apresenta algum efeito, é por isso que se chama efeito placebo. O problema é que efeito placebo e nocebo não fornecem efeitos consistentes. Você pode ter o mesmo estímulo sendo apresentado, a mesma intervenção sendo executada, a mesma substância sendo administrada, e não chegar a resultado nenhum, chegar a um resultado positivo ou um resultado negativo. Não há uma forma de se eliminar completamente as outras opções, porque a intervenção, a substância, enfim, aquilo que está sendo administrado, por ter uma natureza inerte e depender apenas de crença, não há como eliminarmos as outras variáveis. Não há como garantirmos que algum efeito ocorra. O artigo fala que este pode gerar alterações bioquímicas e celulares semelhantes a drogas. Em alguns casos, pode gerar um efeito. Que efeito? Se é positivo ou negativo? Por quanto tempo dura esse efeito? Isso não é consistente. Por isso que é placebo ou nocebo. Se um efeito consistente fosse alcançado cada vez que se administra aquilo, não seria considerado uma substância ou uma intervenção inerte. O objetivo do artigo é mostrar um estudo aprofundado do assunto, que não é novidade nenhuma. Esse tema é pesquisado há décadas e vai continuar a ser, pois o que temos aqui não é o resultado final das pesquisas desses autores. O que foi apresentado ainda deixa muitas perguntas em aberto, e é por isso que estes mesmos autores voltaram a esse assunto em 2013, com uma metodologia que permitiria a eles investigar melhor a conclusão de 2011. Existe uma correlação entre Desculpa, pessoal, a palavra não quer sair. Não é uma palavra difícil, mas deixa eu respirar fundo. Analgesia. Analgesia, isso. Eu nunca erro essa palavra, mas agora eu já gravei umas 5 vezes esse trecho, porque eu não conseguia falar essa palavra. Eu engasgava nela toda hora. Então, me desculpem, deixa eu retomar aqui. Eu vou manter esse trecho só para vocês darem um pouquinho de risada, porque esse é um assunto meio complicado. Existe uma correlação entre analgesia por placebo e processos emocionais, porém os processos comportamentais são regulados negativamente em paralelo às redes corticais nociceptivas do cérebro. Agora, o que precisamos entender sobre isso, sobre essa correlação, não implica em causa e efeito. Correlação implica apenas em que 2 resultados estão ligados de alguma forma. 2 ocorrências estão relacionadas, mas não que uma seja a causa da outra. Nesse caso desse artigo, o que é colocado é que ainda não sabemos exatamente o que está ocorrendo, se há uma relação de causa e efeito.
ela ainda não foi confirmada e ainda precisamos ver se existe alguma outra variável que não foi explicada envolvida aí. Então, a conclusão do artigo de 2013, que é uma continuação da pesquisa do artigo de 2011, com métodos um pouco mais modernos e direcionados aos resultados que foram alcançados em 2011, ou seja, a investigação continuou. O que temos aqui é que ainda não sabemos tudo o que aconteceu aí. E como hoje estamos em 2018 e não temos mais nenhuma publicação destes dois autores sobre o tema, isso nos leva a ter que considerar a possibilidade de que a hipótese deles não foi confirmada. Se tivesse sido confirmada, então teríamos a publicação e isso levaria a replicações por outros cientistas para que a mesma fosse verificada. Então passamos para o próximo problema. Não existe uma metodologia sendo usada aqui nesse blog. Não temos um resultado sendo apresentado. Se ela deseja demonstrar que a yoga restaurativa tem algum efeito real, ela precisa fazer os devidos testes com duplo cego, com uma amostra estatisticamente significativa, e ela não o faz por um motivo. E esse é o próximo problema que eu vou destacar. Pela própria admissão da autora, já no título deste blog, o que temos é apenas placebo. Uma técnica ou substância inerte que pode vir a produzir um efeito positivo, placebo, ou negativo, nocebo. Vale lembrar que não se pode controlar se o resultado da administração dessa técnica ou substância inerte será placebo, nocebo, ou se qualquer resultado será apresentado de forma consistente. Se tivéssemos resultados consistentes, então não seria uma técnica ou substância inerte, não seria placebo ou nocebo. Já tratei disso em detalhes nos vídeos sobre os mesmos. Então, se você que está vendo esse vídeo ainda não viu isso e está com essa dúvida, vá nos vídeos de placebo e nocebo. Vamos dar uma olhada na referência bibliográfica que ela apresentou. Temos 6 itens. Os 2 primeiros tratam do significado de palavras que foram usadas. E, se eu não me engano, vocês estão vendo na tela, mas eu não vejo, não é legível na minha tela o que vocês estão vendo. Então deixa eu dar uma olhadinha. As palavras relaxado e relaxar, respectivamente item 1 e item 2 da referência bibliográfica dela. O terceiro item da referência bibliográfica é o artigo de 2011 que eu já mencionei neste vídeo e tratei em detalhes. E curiosamente, a continuação dessa linha de pesquisa em 2013, que mostra que ainda não se sabe exatamente o que estava acontecendo, foi omitida. Do 4º ao 6º temos apenas livros, e livros não passam pelo mesmo critério de revisão que artigos científicos publicados em periódicos especializados, ou seja, não atendem aos critérios que precisaríamos para corroborar as alegações da mesma, uma vez que esta não apresentou nenhuma metodologia, nenhuma experimentação que possa ser verificada. Vamos dar uma olhada mais de perto. O item 4, Relax and Renew. Vamos dar uma olhada nele. É um livro de relaxamento de yoga. E aí temos no item 5, religiosidade na yoga. Você quer associar yoga com religião? Faça à vontade. Mas religião e crenças religiosas não são demonstráveis. Esse é um dos problemas com as religiões. Elas fazem alegações que não são corroboradas. E ela está tentando demonstrar um efeito da yoga apelando para algo não corroborado. Percebe o problema? E aí vamos ao último item que ela usa. Uma publicação, um livro de Claude Lévi-Strauss, Antropologia Estrutural. Ou seja, nem sequer é o tema do livro. E mesmo que fosse, estamos falando de antropologia, no caso. A formação de Lévi-Strauss é antropologia. Não é medicina, não é psicofarmacologia, não é psicologia. Ou seja, ele não é um especialista de uma área relevante. Também poderíamos acrescentar aí fisioterapia, mas o problema é que, apesar... A fisioterapia não vai tratar dos efeitos que ela deseja implicar que acontecem. A fisioterapia estaria mais relacionada
o estudo da execução dessa técnica que ela propõe, se tem algum efeito ou não. O fato é que nem ela, nem Strauss tem qualquer formação relevante, nenhum deles é uma autoridade e apresenta qualquer resultado que possa ser verificado, que possa ser corroborado. Ou seja, apelo à autoridade. Ou seja, como tudo que vemos sendo apresentado aqui é apenas placebo ou nocebo, pode-se substituir todo o material que ela vende por um pacote de balinha de menta comprado em padaria ou supermercado e se dar para a vítima, quer dizer, paciente, pois a chance de se ter qualquer resultado é exatamente a mesma. E as balinhas são bem mais baratas. Medicamentos e outros tratamentos precisam ser verificados antes de serem liberados para consumo da população. Pois precisamos saber diferenciar aquilo que tem algum efeito real daquilo que não tem nenhum efeito real. É uma substância ou procedimento inerte. Leva apenas a placebo e nocebo. Se o que ela pretendia era demonstrar que yoga tem algum efeito real, o que conseguiu ao associar a mesma a placebo foi exatamente o oposto. A yoga pode vir até a ter algum efeito, mas só saberemos disso quando tivermos artigos publicados demonstrando os efeitos da mesma, com a metodologia e experimentos e uma amostra estatisticamente significativa. Dessa forma, os resultados podem ser verificados de forma independente. E se a verificação indica que aqueles resultados estão corretos, então sabemos que há um efeito aí. E aí podemos usar de forma apropriada. Agora vamos à pergunta. Por que não posso usar magia e placebo para ser mais disciplinado? Em primeiro lugar, não existe nenhuma evidência para se corroborar a existência de qualquer coisa que possa ser chamada de magia. E mesmo ilusionistas de palco muitas vezes se recusam a serem associados a tais alegações. Então, antes de alegar que algo pode ser usado para ter qualquer efeito, primeiro precisamos saber se esse algo existe, pois o que não existe necessariamente não pode ter algum efeito. E mais uma vez, não temos nenhuma evidência para qualquer alegação de magia. Segundo lugar, se você deseja um resultado persistente e consistente, você deve procurar por um mecanismo que leve a tal, algo que seja verificável, pois do contrário, está apenas perdendo seu tempo e dinheiro. E mais uma vez, balinhas de menta geralmente são mais baratas do que a maioria dessas besteiras que se vê por aí, são saborosas e tão eficientes quanto esse besterol sobre magia que se vê por aí. Para finalizar, por favor, não corram riscos, principalmente quando o assunto é saúde, pois as consequências podem ser sérias e às vezes até irreversíveis. Com isso, encerramos essa série e esse vídeo. Então tudo que me resta é dizer vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!